É bem interessante você trazer essa questão do servir e do se realizar, né? Porque as pessoas, de fato, muitas vezes se perdem nesse processo, Hum, né? De, eu quero servir, eu quero me realizar, me realizar, me realizar, e esquece da entrega, né? Por exemplo, do servir. Eu, por exemplo, que por anos trabalho na área, social, né? Existe um comprometimento com as pessoas que nós atendemos, nos projetos que estão em situação de vulnerabilidade e risco social. Precisa ter um olhar comprometido com aquilo, eu preciso estar disposto a servir aquelas pessoas. Né? E também você nos atendimentos, nas mentorias, que inclusive, pessoal, eu faço mentoria com ela, maravilhoso, super indico. É, Obrigada. então, existe esse servir, né? E eu acho que um ponto que a gente pode trabalhar bastante nessa questão de servir e do bem-estar é trazer a reflexão do propósito, né? A gente tem aí o autor, o Viktor Frankl, que trabalha, extensamente essa questão do sentido da vida, do propósito. Ele traz a questão da logoterapia, né? O quanto que é importante você, ter um propósito naquilo que você se propõe a fazer, ter sentido. É, é, o óculos que você põe, né? É aquilo que eu sempre falo para as pessoas. Pega, uma atividade dentro do seu ambiente de trabalho que você não gosta, né? Todo mundo tem isso, por mais que você ame. Cortella já dizia isso, né? Ele fala: eu amo ser professor, mas odeio corrigir prova, né? Então sempre tem atividades que você não vai curtir muito fazer, mas para você exercer aquilo que te dá prazer, você vai precisar fazer com eficiência, né? E eu sempre trago isso. Qual que é o propósito, né? Por exemplo, eu não sou muito fã de fazer prestação de contas. Números não é muito comigo, mas eu sou apaixonado no social. Porém, para eu estar no social, eu preciso fazer prestação de contas na minha atual função. E aí eu penso, qual que é o propósito da prestação de contas? Transparência com dinheiro público. Quanto que eu estou engajado com a transparência? 100%. E aí muda. Parece uma coisa boba, mas quando você sai só da atividade em si e entende o propósito, a tua visão faz você mudar o olhar para aquilo. Faz você, é, executar com mais prazer, com mais sentido, né? Você sente que tem significado, que você está prestando, algo para as pessoas, para a sociedade, né? Uhum. Então, o quanto que é importante entender o seu propósito de vida, né, Mi? Sim, e é interessante essa questão do propósito. Muitas pessoas têm muitas dúvidas e, principalmente na transição de carreira, elas entram muito em conflito, porque a princípio começaram uma carreira sem saber ao certo o que queriam. Então começa, entra na faculdade porque alguém sugeriu, porque um primo mais velho já fazia, porque ouviu dizer que era bom ou mais fácil. E muita gente começa, e até pela idade, né? Quando a gente começa a estudar, começa a entrar no mercado de trabalho, nós somos muito jovens. E muitas pessoas começam a seguir uma determinada profissão, uma determinada carreira, mas com o tempo ela vai, muitas vezes, sentindo que ela queria algo diferente. Ou algo naquele sentido, por exemplo, o médico. Ele quer ser médico, mas ele também quer, digamos assim, alcançar mais pessoas. Então, ele começa atendendo na consulta, mas ele gosta de pesquisar, ele gosta de aprofundar, ele gosta de ensinar. E aí fica aquela crise. Mas será que se eu empreender e dar formação para os pares ou para a própria sociedade, trazendo novos conhecimentos, será que eu não vou estar abandonando o consultório, se eu diminuir a jornada no consultório? Muitas vezes fica esse conflito, porque quando começou, do jeito que começou, ou seja, todos os dias no consultório, ou qualquer pessoa que comece qualquer tipo de faculdade, não tinha o autoconhecimento. Então eu falo que o propósito, ele precisa estar muito ligado ao autoconhecimento.
Há um tempo atrás, algumas décadas, a gente não ouvia muito falar em uma consulta com psicólogo de forma natural, normal, como a gente divulga hoje, como é. Ou uma mentoria com alguém que já passou por aquela experiência e pode te dar uma consultoria ou uma orientação. A gente não tinha essas ferramentas, mal tinha a internet, né? O YouTube é de poucas décadas para cá. Então eu vejo e acompanho muitas pessoas um pouco mais com uma idade mais avançada, mais maduros, que vêm com esses conflitos, porque começou de uma forma e o autoconhecimento para essas pessoas foi se dando de forma natural. Então, o propósito, ele tem muito a ver com o autoconhecimento. E quando as pessoas abrem mão do autoconhecimento, eu tenho que ficar na correria, uma mentoria perda de tempo, eu preciso trabalhar, eu tenho muitos afazeres, foca no fazer e não no se desenvolver, aí é a raiz de muitos sofrimentos que poderiam ser evitados. Seja uma sessão com um psicólogo, seja um direcionamento profissional. Então eu vejo muito a falta dessa divulgação do autoconhecimento antigamente, que agora tem sido mais frequente. Então, essa busca do autoconhecimento que está sendo mais divulgada, está proporcionando que as pessoas comecem a se permitir se questionarem e conseguir levar isso como um projeto de vida, uma transição. Porque muito sofrimento acontecia porque a pessoa não tinha o autoconhecimento, achava que ir ao psicólogo ou buscar ajuda era algo negativo, era algo de pessoas que tinham problemas, e hoje isso está muito mais evoluído, isso já está muito mais sendo divulgado, que é uma ferramenta muito positiva. Eu, particularmente, para toda decisão, embora eu tenha toda essa experiência de psicopedagogia, de várias formações na área do conhecimento pessoal, do desenvolvimento pessoal, para toda decisão eu busco alguém. Alguém para eu passar por uma consulta, seja um mentor, uma mentora daquela área, seja uma psicóloga, seja um terapeuta holístico de outra área, seja médicas formada em neurociência ou psiquiatria, para averiguar, para colocar. Às vezes eu tenho certeza da decisão, mas eu gosto de me consultar. E geralmente, sim, a gente confirma, está tudo bem encaminhado. Mas eu acho isso muito importante porque cada ser humano tem pontos cegos. Então, às vezes, a gente pode estar indo por uma empolgação. Às vezes, a gente pode estar querendo fazer uma transição por fuga. E aí não vai dar certo. Você está com um padrão complicado, desajustado numa empresa e você não está sabendo lidar, e então você quer desesperadamente fazer a transição para outra empresa ou para outro negócio. E isso, geralmente, se não é feito com cautela, com autoconhecimento, com análise, com uma decisão bem fundamentada para si, e também uma organização em vários aspectos, financeiro, tempo, formação. Então tem gente que fala: "Eu quero sair da empresa e eu quero empreender, eu vou abrir a minha loja", mas isso precisa de uma organização. Então, quando as pessoas tendem a fazer por impulso, o sofrimento é muito maior. Então, um ponto muito importante que você falou do propósito, das pessoas encontrar sentido, isso traz sim um equilíbrio, isso com certeza vai gerar mais resultados, seja para os clientes dela, seja para os colaboradores. Isso também vai acelerar, vai tornar muito mais eficaz esse processo de quem fizer a transição. Então, tem que ter o propósito, tem que ter o sentido. E a gente encontra esse propósito, esse sentido e esse pé no chão quando a gente tem autoconhecimento. Então, essa busca é muito importante.